ponto que a gente precisa entender aqui a respeito da tecnologia é entender que a tecnologia não é um mercado isolado. Eu acho que todo mundo acompanhou tudo o que aconteceu a respeito da pandemia, o quanto isso impulsionou o mercado de tecnologia. A gente evoluiu cerca de 8 anos em 3 meses, né? E isso gerou uma demanda gigantesca para profissionais, muitas vagas, muita especulação, startups ali contratando a rodo, mas o cenário mudou um pouco de um tempo para cá. Na verdade, mais para o final do ano passado, começo desse ano, a gente já começou a ver uma onda de layoffs acontecendo, o mercado se reajustando, e aí a pergunta que mais me fazem é: ainda vale a pena trabalhar com programação? Estão demitindo, será que vale a pena estar nesse mercado? E eu respondo que sim. Apesar de parecer que o mercado está dando uma encolhida, ele continua crescendo, só que de uma maneira normal, digamos assim. A gente não está crescendo de uma forma desacelerada, assim como a gente estava na pandemia, porque, afinal, 8 anos em 3 meses, gente, é demais. Se você for parar para pensar, o quanto as experiências mudaram durante a pandemia. Antigamente, você ainda tinha que ir no banco para resolver problemas de banco, você tinha ali o seu gerente para resolver as coisas. Hoje, a maioria dos bancos migraram a sua experiência para o mundo digital. Tem bancos que não tem nem agência, tem bancos que não tem nem site, tem só o aplicativo, para você ver o quanto isso mudou. E hoje, eu desafio você a pensar qualquer coisa que você faça que você não vai usar o celular. Que seja para mandar uma mensagem, ou que seja, você está imerso no mundo digital, gerando dados o tempo inteiro. Isso só mostra o quanto a tecnologia está atrelada à nossa sociedade. E vocês acham que a gente vai se tornar mais digital ou menos digital daqui para frente? Você acha que do nada a gente vai falar assim: não, agora eu não quero mais computador, não quero mais celular, agora eu quero pegar caneta e papel e começar a escrever? Não é o que vai acontecer, a gente vai continuar cada vez mais conectado com a tecnologia e gerando demanda digital. Aí eu trouxe um dado mais atualizado, né? Que o Brasil teve um crescimento de 80% na criação de vagas na área de TI. Essa pesquisa considera 40% apenas entre 2022 e 2023, que é esse período que eu estou falando, onde a gente teve esse reajuste de mercado. Então, dá para entender que o mercado de tecnologia continua crescendo, sempre vai crescer, por conta que a tecnologia não é um mercado isolado. A tecnologia está atrelada a vários mercados que são pilares para o nosso país, por exemplo. Vou dar aqui dois exemplos muito importantes. O setor de agricultura aqui no país, que é responsável por boa parte do nosso PIB, né, é um setor que precisa de inovação. Então, a inovação está presente em vários setores aqui do Brasil. Por exemplo, a consultoria McKinsey & Company disse que 71% dos agricultores brasileiros utilizam ferramentas digitais. E outra pesquisa também avalia que esse mercado vai crescer mais de 180% nos próximos anos. Isso é muita coisa para um país, para um setor que representa muito no nosso país, que é o setor de agricultura. Do mesmo lado, saúde. Saúde é indispensável e continua evoluindo com a tecnologia. A gente tem o uso de inteligências artificiais ali para diagnósticos, ferramentas de gestão hospitalar. Então, quando a gente fala em tecnologia, não é só o óbvio. Não é só o óbvio que a gente está vendo em relação a inteligências artificiais e tudo mais, mas durante a própria pandemia, foi preciso o desenvolvimento de softwares de gestão hospitalar para poder fazer o controle de leitos, por exemplo. Então, a tecnologia está entrelaçada com a nossa sociedade. E aí estão as oportunidades. O primeiro ponto que eu quero trazer aqui é que a tecnologia está entrelaçada com outros setores, e esse é o principal ponto que você deve pensar a respeito de oportunidades. Explorar setores que não são tão explorados assim. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as carreiras no mercado de tecnologia, que são muitas. Normalmente, quem quer trabalhar com programação nem sempre tem a noção de quais são as possibilidades desse mercado. Poxa, eu quero escrever código e é isso. Mas existem várias carreiras, várias possibilidades que você pode explorar como programador no mercado. Eu não vou falar sobre todas, mas eu trouxe algumas que eu acho que são as principais, segundo as análises, né, de pesquisa que eu vou tirar aqui, e que eu acho que são tendências para investir, que tem muitas oportunidades também. Então, segundo a pesquisa salarial do Código-Fonte, que foi feita em 2023, estou usando essa pesquisa porque essa pesquisa foi feita com mais de 18 mil profissionais da área de tecnologia, e é uma pesquisa confiável no sentido de ter esses dados, porque a pesquisa do Stack Overflow, que é um site já global,
não retrata tão bem o nosso cenário aqui do Brasil. Então, essa pesquisa do código-fonte abordou que 44% dos programadores trabalham com front-end. Quer trabalhar com a parte de interface, criação de interfaces web. A parte bonita que você está vendo do site, do portal e tudo mais, HTML, CSS, JavaScript. Essa é a carreira mais comum onde as pessoas iniciam no mercado de tecnologia. Consequentemente, também é a área onde você tem mais vagas, né? Então, uma coisa acaba compensando a outra. Mais concorrência, mais vagas também. E 28% das pessoas acabam indo para o lado do back-end, que é o que vai desenvolver ali a parte que você não vê, a parte não visual, né? A regra de negócio, persistência de dados, né? Que pode ser consumida tanto por uma aplicação web, um site, ou pode ser consumida por uma aplicação desktop, uma aplicação mobile. Todas elas vão precisar, normalmente precisam de um back-end, né? E, curiosamente, nessa pesquisa que eu li do código-fonte, mostra que grande parte, na verdade, assim, pensando na pesquisa em geral, desenvolvedores back-end têm uma propensão maior a trabalhar para o exterior. Então, a porcentagem maior de desenvolvedores back-end estavam trabalhando para a gringa. Isso acabou puxando a média salarial lá para cima também. É um fato bem interessante. E para back-end, é uma carreira onde você tem várias possibilidades no sentido de linguagem. Então, você tem Java, você tem Python, você tem Kotlin, você tem Go, um universo de possibilidades que podem ser exploradas, onde você pode se especializar mais ainda nesse mercado. Agora, outras carreiras, você vê como é meio desigual, né? 44%, 28%, e agora estou trazendo carreiras menos exploradas ali no mercado. Voltando um pouco para trás na questão do back-end e front-end, a gente também tem o desenvolvedor full stack, que é aquele que vai trabalhar com os dois, tanto o back-end quanto o front-end. É uma tendência de mercado ter esses desenvolvedores mais generalistas, né? Na pesquisa do Stack Overflow, a gente vê uma porcentagem muito grande de profissionais entrando como desenvolvedores full stack, porque a tecnologia evoluiu bastante. Hoje você consegue utilizar uma linguagem só, tanto no front-end quanto no back-end. Mas nessa pesquisa específica do código-fonte, não tinha esse mapeamento, por isso eu não trouxe para poder distinguir quais desses front-end e back-end seriam full stack também. Agora vamos falar sobre mobile, que é o que eu trabalho hoje. Então, eu trabalhei com desenvolvimento de games durante 7 anos, mas hoje eu trabalho com desenvolvimento mobile na Riot Games. Então, ainda estou trabalhando no universo de jogos, porém, em outra área, digamos assim, né? E é uma área bem interessante. Assim como eu disse no começo aqui, para pensar como as experiências migraram para o seu celular, né? O quanto você usa o seu celular hoje, né? Difícil você não pegar o celular para fazer alguma coisa no seu dia a dia. Isso quer dizer que tem uma demanda gigantesca para gerar essas experiências, trazer essas experiências para o universo mobile. Por isso, é uma carreira muito legal e pouco explorada. A gente pode ver que tem 6% das pessoas se especializam em desenvolvimento mobile. É um dos meus propósitos também, divulgar um pouco mais esse nicho de mercado, porque é um nicho que que pode ser muito explorado, porque tem muitas oportunidades e nem sempre é uma carreira tão comum assim. Desenvolvedor desktop, né? 2% dos profissionais que responderam à pesquisa trabalham com desenvolvimento desktop. Apesar de o mobile tá muito forte, ainda tem a necessidade de desenvolver aplicações específicas para desktops, né? Principalmente pensando no setor empresarial. E desenvolvimento de jogos, 0,49%, muito pouco. Muito pouco. Esse é o cenário do Brasil, né? Esse é o cenário, e quando a gente olha para o número desse, o que a gente pensa? Poxa, 0,49, como assim? Mas isso também indica outra coisa, indica que isso tem um potencial de crescimento muito grande, que isso tem muito espaço para crescer ainda. Então, o Brasil, apesar dele ser um mercado que ainda está amadurecendo nessa parte de jogos, isso também implica que ele tem um potencial muito grande de crescimento, e eu vou falar mais para frente o porquê disso. Falando um pouquinho mais, mapeando um pouquinho das carreiras, o desenvolvedor front-end ele vai trabalhar criando interfaces ali para a web. É o site que você acessa, o portal que você acessa, é a parte visual que você consegue ver. Por isso, muitas pessoas acabam escolhendo essa carreira como a sua primeira carreira no mercado de tecnologia. Porque o feedback visual acaba sendo legal. Poxa, eu tenho uma validação de que eu fiz alguma coisa, visualmente falando, acaba sendo interessante.
E algumas tendências do desenvolvimento front-end seriam o mobile first, que é quando você desenvolve ali, pensando já nos dispositivos móveis. Então, hoje, a maioria de acessos em sites são pelos dispositivos móveis e as experiências tendem a ser pensadas para isso, né? Micro front-ends, que é uma espécie de arquitetura onde você tem como se fosse mais ou menos o microserviços do back-end, onde você tem vários front-ends separados ali e independentes que você consegue reaproveitar. React Views, como sendo bibliotecas e frameworks mais populares aí para desenvolvimento front-end. E o Tailwind, que é um framework CSS aí bem famoso. Desenvolvimento back-end é a parte que você não vê. É onde está a regra de negócio, onde está a persistência de dados. Então, hoje, qualquer coisa que você faz, compra um pedido no aplicativo, isso vai ser processado em algum lugar, vai ter alguma regra de negócio, e aí é onde está o desenvolvedor back-end que vai codificar e programar esse back-end. Algumas tendências, serverless é uma tendência muito grande, né? Está relacionada à computação em nuvem, sob demanda. Microserviços, que é justamente uma arquitetura, onde você tem serviços independentes que podem ser reaproveitados. E blockchain, que é uma tecnologia que veio ganhando muito espaço também. Desenvolvimento mobile, que é o que eu faço hoje, é a criação de aplicativos para dispositivos móveis para gerar essas experiências específicas ali e imersas em cada plataforma específica, seja iOS ou seja Android. Apesar de falarem bastante que o desenvolvedor mobile ele é um front-end, eu sempre vou bater na tecla de que não é um front-end, porque dentro de uma aplicação mobile, você consegue ter um back-end na própria aplicação. Então, você também tem persistência de dados, você também tem regra de negócio. Então, ele acaba atuando em várias outras áreas que não é somente a parte de interface. Então, é outro mundo ali de desenvolvimento que acaba sendo bem interessante, assim como eu falei. É um mercado que precisa muito de profissionais e nem todo mundo explora, né? E quais seriam as tendências? Interface declarativa, que são frameworks de interface declarativa, como SwiftUI, Jetpack Compose, o próprio Flutter, né, que é um framework, ele também trabalha com interface declarativa. Cross-platform são tecnologias que te permitem escrever um código só e compilar a sua aplicação tanto para iOS quanto Android. Então, hoje a gente tem o Flutter, a gente tem o React Native, a gente tem também o Kotlin multiplataforma, que é uma tecnologia que eu trabalho hoje também. Hoje eu trabalho com desenvolvimento nativo, mas eu também exploro o desenvolvimento cross-platform. Por que isso é tão tendência de mercado? Para poder otimizar o desenvolvimento. Então, a ideia é de que você consegue compartilhar um pouco do seu código entre as duas plataformas e otimizar ali o desenvolvimento. Desenvolvimento de jogos ali, que é uma área que tem muito potencial para crescer. O Brasil, ele é o maior mercado consumidor de jogos da América Latina. Então, ele tem um potencial gigantesco. Para pensar, se a gente tem esse tanto de gente consumindo jogos, e o quanto que isso foi impulsionado com a pandemia, porque na pandemia esse mercado foi muito impulsionado. As pessoas ficaram mais em casa, elas queriam jogar mais. Então, se a gente tem esse público consumidor tão grande, por que nós não temos tantos desenvolvedores assim? Por que não é uma carreira tão explorada assim no Brasil? E esse dado é muito importante, porque se você olhar na pesquisa salarial do Código Fonte TV, essa também é uma das áreas que tem mais pessoas trabalhando para o exterior. Porque o Brasil precisa ainda amadurecer bastante o cenário em termos de oportunidade. Então, muitas pessoas trabalham com jogos, assim como eu, aqui no Brasil, para empresas do mundo inteiro. E aí, pensando em oportunidades de mercado para programadores, esse rompimento da barreira geográfica, ele acaba sendo muito importante. Então, a pandemia possibilitou com que, não a pandemia, porque já existia esse modelo antes, mas popularizou o trabalho remoto e hoje você, como programador, consegue trabalhar para qualquer empresa do mundo sabendo inglês. Esse é um ponto bem importante. E falando sobre desenvolvimento de jogos, esse gráfico aqui, que eu não sei nem se vai dar para ler, mas foi divulgado pela Hitmakers, ele mostra a quantidade de carreiras que englobam o desenvolvimento de jogos. Então, você não tem só o desenvolvedor de jogos. Você tem o artista 2D, o artista 3D, você tem o profissional, o sound programmer, né, que é o programador de áudio. Você tem também o back-end, você tem o front-end, você tem a área de dados ali dentro. Então, é uma área gigantesca ali em termos de profissões que podem ser exploradas. É muito legal mostrar e dar visibilidade para isso, porque nem todo mundo entende as possibilidades. Por exemplo, hoje,
eu sou desenvolvedora mobile que trabalha numa empresa de jogos, que está dentro dessa gama ali de possibilidades. E quais são as tendências? Eu falei um pouquinho das carreiras e agora eu vou falar sobre algumas áreas que são tendência ali para o futuro, que acho que já foi até explorado um pouquinho aqui em outras palestras, mas, cibersegurança, né? Então, hoje a gente tem uma crescente muito grande de ataques cibernéticos para roubar dados, que se tornaram... Os dados hoje são muito valiosos, então, é uma tendência de mercado. Então, o profissional que ele consegue se especializar e estudar sobre o assunto, ele vai ser um profissional diferenciado, porque tem muita pouca gente se especializando e adquirindo conhecimento nesse sentido. E a área de dados, não preciso nem falar, com a inteligência artificial, isso ganhou ali a hype, digamos assim, da internet, né? Mas é uma área muito promissora, onde você pode também mesclar os seus conhecimentos de programação, do desenvolvimento de algoritmos, inteligências, né? Onde você pode desenvolver aplicativos de análise de dados. Então, também é uma área bem interessante para você se explorar. E aqui eu mostro um gráfico, né? Um exemplo do seu dia a dia hoje, que talvez, por exemplo, você vai pedir uma comida num delivery. Imagina a quantidade de tecnologias que não estão sendo exploradas apenas no seu pedido. Então, o seu pedido ele sai do celular, ele vai provavelmente bater uma API que está no back-end, né, fazer uma comunicação através de uma API que está no back-end. Aí ele vai, de repente, ele vai aparecer ali num back-office para que a empresa para o restaurante consiga visualizar o seu pedido. Aí temos também o front-end aí nesse back-office e ela vai mandar o seu pedido para a logística. E temos ali a coleta de dados, a parte da segurança de pagamento. Então, todas as áreas que eu falei aqui integradas em um único pedido de delivery do seu aplicativo que você pede comida hoje. Quantas profissões não foram exploradas apenas nesse pedido, né? Só para a gente entender o quanto que uma iniciativa, um produto, gera uma demanda digital tremenda aí no mercado. E outro ponto que eu queria trazer aqui é uma frase do Steve Jobs: "Stay hungry, stay foolish". Quem quer trabalhar com tecnologia, saiba que você tem que estar em aprendizado contínuo, né? Você entra, você estuda para entrar, tem que estar sempre aprendendo, tem que estar sempre se especializando. Tecnologia é isso, porque a tecnologia está em sempre constante evolução. E quem trabalha com tecnologia também tem que estar acompanhando essas mudanças. Então, a melhor forma de você evoluir é compreender a sua ignorância e saber que você pode aprender coisas novas. É isso. Muito obrigada. Parabéns, meu amor. Parabéns. Uma salva de palmas. A gente consegue abrir rapidinho para algumas perguntas. Queria saber se a gente tem alguma pergunta aqui para a Carol. Aqui lá em cima. Por favor, amor. Temos uma pergunta para ti. Tranquila? Tranquilo. E fala, por favor, o seu nome e sua pergunta. Prazer, meu nome é Luiz. E a pergunta que eu tenho em relação ao desenvolvimento de jogos, né? Que é uma carreira que eu admito que eu tenho interesse. Mas eu queria saber onde é que eu poderia começar nessa carreira. Se seria o ideal eu criar um jogo indie, se seria ideal eu procurar uma empresa para poder me afiliar e montar jogos para a empresa, ou se eu monto os meus próprios jogos. Por onde seria o pontapé inicial para poder dar meio que um start nessa carreira? Esse ponto que você trouxe é muito, muito legal mesmo, porque eu acho que, pensando numa carreira em desenvolvimento de jogos, talvez ela não siga um fluxo normal de estágio, júnior, blá, 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 blá. Porque é um mercado que está amadurecendo ainda. Então, a melhor coisa que você pode fazer é começar a criar os seus jogos. Por quê? Isso vai te dar um portfólio para que você consiga oportunidades legais de trabalho. Então, eu acho que o começo seria um pouco empreendedor, sabe? Você vai lá, cria seu jogo, se conecta com a comunidade, participa de eventos. Então, tem eventos que a gente chama de Game Jams, onde são maratonas de desenvolvimento, onde você conhece outras pessoas, desenvolve um produto ali. Ali é uma chance de você conseguir um portfólio e de você ganhar experiência, se conectar com essas pessoas para conseguir a sua oportunidade. Então, eu acho que quem quer entrar nesse mercado, assim como eu fiz, foi um pouco mais empreendedor. Eu montei o meu estúdio, eu fui atrás para conseguir meu portfólio, e aí depois você começa a ter essa abertura para o mercado global. Assim como eu disse, você pode trabalhar para o mundo inteiro, mas com essa experiência que você vai adquirir no começo, ao invés de esperar a vaga aparecer, ir lá e criar a sua oportunidade, vai ser mais interessante. Obrigada pela pergunta. Carol, deixa eu te fazer uma pergunta aqui.
Você que fala inglês, temos uma pergunta em inglês diretamente internacional para você. Vixe. Daqui a pouco você conversa com a Carol. Later. Temos outra ali. Pode perguntar. Não vou te esquecer. Só um segundo. Já tá aí, já. Opa. Carol, eu tenho uma pergunta. É difícil para quem vai começar na área de programação, né? Por onde eu começo? São tantas linguagens. Qual que é o caminho? O que você indica para quem está começando a estudar agora, querendo entrar nessa área? Esse é um ponto bem importante, porque ter essa visão que eu mostrei das carreiras é uma coisa que nem todo mundo tem. Então, você começa querendo aprender programação por aprender, assim como eu fiz transição de carreira. O primeiro ponto que eu acho é conhecer as profissões, assim que eu te mostrei, ver o que você se interessa mais e começar a estudar a base. A base vai servir para qualquer área dessas. A base que eu estou falando é lógica da programação, algoritmo, estrutura de dados. Com essa base, você vai conseguir iniciar em qualquer uma dessas carreiras. Mas sabendo qual carreira te agrada mais, você consegue direcionar mais os seus estudos para estudar as tecnologias que realmente fazem sentido para você. Por exemplo, eu não vou estudar Python se eu vou trabalhar com front-end. Não faz sentido. Apesar de todo mundo falar da linguagem que é popular, para quem trabalha com front-end não faz sentido. Para quem trabalha com mobile não faz sentido. No fim das contas, a linguagem é só um detalhe. O importante é você começar pela base. Lógica da programação, estrutura de dados e algoritmo. Obrigada pela pergunta. Carol, nós temos mais 2 perguntinhas aqui antes de encerrar. Mas antes eu só queria falar, não sei se você já chegou a ver aqui, ó. Temos o seu desenho aqui e o seu mapa facilitador. Temos a nossa equipe de facilitadores aqui. Ao final de cada palestra, eles estão realizando esse mapa para explicar um pouquinho, resumir, trazer uma síntese das informações de uma forma um pouquinho divertida também. Então, enquanto a Carol responde as 2 últimas perguntas, se você quiser tirar uma foto, esse é o momento de marcar o Senac RJ, marcar a Carol. Pode me marcar também. E é isso, gente. Vamos para a penúltima pergunta ali. Fala seu nome, por favor. Boa tarde, Carol. Meu nome é Jardel, tudo bom? A respeito da área de inteligência artificial, machine learning, deep learning, visão computacional, que dicas você poderia dar para a gente entrar nessa área, montar um portfólio, algum local para fazer curso? Boa pergunta. Como não é minha área de especialização, digamos assim, talvez eu não vou ter tanta informação para poder te passar. Mas acho que qualquer área onde você for começar, porque a inteligência já vai mais para a área de dados e tudo mais, sabe? É você entender quais são as carreiras, as possibilidades e começar pelo que a gente chama de base, né? Então, lidando com dados, você também vai lidar com estrutura de dados, você também vai lidar com algoritmos ali, dependendo da área que você for atuar em relação à inteligência. Inteligência seria mais... Trazer a inteligência artificial para a programação é mais uma especialização, digamos assim, mas você também começa pela base. Então, eu não posso te dar uma dica tão direcionada, porque eu não trabalho com inteligência artificial. Acho que tem pessoas com mais conhecimento que já palestraram antes de mim aqui, mas eu diria para você entender o mercado, as possibilidades, antes de você entrar de cabeça nisso. Assim como eu falei para ela, sabe? Entenda quais são as carreiras e quais são os caminhos. Carol, nossa última pergunta aqui. Fala, por favor, o seu nome. Olá, Carol. Meu nome é Hugo. Para quem está começando na área de programação, front-end, full stack, qual que seria um projeto que você julga assim, que não pode faltar no portfólio? Esse é um projeto matador. Nossa, agora você pegou assim... Você me abraçou. Olha, acho que um projeto... assim, todo mundo faz clones, essas coisas assim. Uma dica que eu vou dar legal é pensar num projeto que resolve um problema real. E você tem problema real no seu dia a dia. Para pensar que tipo de problema você poderia resolver com um software. Que seja um aplicativo para organizar a rotina, um aplicativo para um site para organizar ali estudos. Pensa num problema real e tenta resolver isso com um projeto. Eu acho que vai te dar muito mais aprendizado do que clonar um projeto que já existe. Porque isso vai te fazer pensar em toda a linha de produto mesmo. E isso pode ser um projeto que pode dar certo. Entendeu? Você pode depois usar esse projeto para tentar conseguir apoio e tal, e também vai ser um portfólio legal para você. Então, acho que essa é a minha dica. Temos uma última pergunta, a última. O momento é esse. Diga-se agora ou cale-se para sempre. Nenhuma. Temos uma aqui. Fala, por favor, seu nome, querido. Muito boa tarde. Muito boa tarde, meu nome é Patrick Campos, sou eu de novo. E dessa vez a minha pergunta para você, Carol, ela é um pouquinho mais específica. Você acha que, por exemplo, uma pessoa que já está um pouco estudada na parte de programação,
qual você acha que seria uma boa dica para ela conseguir uma vaga de trabalho, como usar aplicativos como LinkedIn, Facebook, algo do gênero? Olha, boa pergunta. Como porque a ingressar? maioria das pessoas sempre vão pelo LinkedIn. Por quê? Para pensar que todo mundo vai pela a forma mais fácil de você encontrar. Então, você entra lá no LinkedIn e busca a sua vaga ali. Mas para as empresas colocarem as vagas delas lá no LinkedIn, elas têm que pagar. Então, nem todas fazem isso. Algumas publicam oportunidades sem ser vaga, como post normal, ou algumas nem sequer vão publicar isso no LinkedIn. Então, a dica que eu dou é, vai atrás das empresas que você tem interesse em trabalhar, no sentido de ir no site, olhar lá o que eles têm em relação à candidatura, para que você se candidate diretamente na empresa, ao invés de esperar essas vagas de portais, que normalmente é a pontinha do negócio ali, sabe? Quando elas não encontram de maneira nenhuma é que elas vão publicar a vaga. Então, se você consegue cortar essa fila, ir atrás da empresa, mandar e-mail, você já está muito mais posicionado. Então, minha dica é, seleciona umas 4, 5 empresas que você gostaria de trabalhar e que você sabe que trabalham com a tecnologia que você trabalha e manda e-mail ali com o seu currículo. Acho que vai te dar uma chance maior de passar nesses processos.